Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o artigo 273 do Código Penal, tá? Que tem o seguinte nome: falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais, tá? Este penal ele tem uma pena aí bem grande, então vamos ler todo o tipo penal. Caput: falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Pena: reclusão de 10 a 15 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para venda ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto fabricado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º-A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Parágrafo 1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação aos produtos em qualquer das seguintes condições. Inciso 1. Sem registro quando exigível no órgão da vigilância sanitária competente. Inciso 2. Em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização. Inciso 4. Com redução de seu valor terapêutico ou de sua validade. Inciso 5. De procedência ignorada. E inciso 6. Adquiridos de estabelecimentos sem licença de autoridade sanitária competente. Parágrafo 2º, modalidade culposa. Se o crime é culposo, a pena então cai de 1 a 3 anos e multa. Então vamos lá. Primeiramente, o objeto jurídico deste tipo penal é a saúde pública e visa proteger a coletividade, a saúde pública da população. Quanto à ação nuclear, este tipo penal aqui, ele é um tipo penal de ação múltiplas, tá? Então, os verbos dos tipos são falsificar, corromper, adulterar, alterar ainda. Nas mesmas penas incorre quem vende, expõe à venda, tem em depósito para venda ou de qualquer outra forma distribui, entrega para consumo os produtos falsificados, corrompido ou então adulterado, tá? Então ele é um tipo penal de ações múltiplas. Quanto ao objeto material, aqui nós temos no caput que será produto destinados a fins terapêuticos ou medicinais, ok? Ainda, tá? Parágrafo 1º-A diz que incluem-se entre os produtos que se refere a este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso diagnóstico. Então aí são os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes ou então os utilizados para o diagnóstico, tá? Trata aí também de uma ação penal de um tipo penal em branco, tá? Por quê? Porque vai ser necessária a utilização de outras leis aí para identificar o que seriam medicamentos, matérias-primas, tá? Então, os medicamentos, basicamente, são todos os produtos químicos destinados aí à saúde, né, da pessoa. E o seu conceito está previsto no artigo 3º, inciso 2, da Lei 5.991 de 73. Já as matérias-primas, então, seriam os produtos aí utilizados para a fabricação dos medicamentos, que está previsto o seu conceito no artigo 3º da Lei 6.360 de 76. Ainda os insumos farmacêuticos, que o seu conceito também está no artigo 3º, inciso 2 da Lei 5.901 de 73. Os cosméticos, né? Os cosméticos aí seriam todos os produtos destinados
a aparência estética, tá? Então, todos os produtos destinados à beleza da pele, por exemplo, como blush, batom, rímel, lápis, enfim, todos os produtos destinados, cremes, cosméticos, protetores solares, bronzeadores, todos são aqui inclusos como cosméticos, tá? Estão previstos aí na Lei 6.360 de 73, no parágrafo 3º também. Os saneantes, aqui os saneantes eles podem ser inseticidas, raticidas, tá? Desinfetantes e detergentes. Então, são todos os produtos destinados à limpeza, à higienização ou então à desinfecção aí dos locais. Por fim, produtos de uso de diagnóstico, né? Que são todos os produtos utilizados para fazer o diagnóstico, bem como os materiais utilizados, os aparelhos, né? Ou então aquele produto que a gente usa, o contraste, para fazer um exame de radiografia, enfim. São todos produtos considerados aqui produtos de uso de diagnóstico, tá? Quanto a estes produtos, principalmente aí o cosméticos e os saneantes, tá? Há aí grande parte da doutrina que critica muito a presença destes produtos, né, neste crime. Porque, se vocês observarem, a pena para quem pratica uma dessas ações nucleares do tipo, a pena começa de 10 a 15 anos, tá? É uma pena muito maior, por exemplo, que o crime de tráfico de drogas, a pena mínima, que começa em 5 anos, então é o dobro, né? Muitos doutrinadores aí discutem como que falsificar, por exemplo, um batom, né, seria aí equiparado à conduta de quem pratica, para quem produz, fabrica cocaína, por exemplo, né? Então, aí bastante divergência da doutrina quanto à constitucionalidade dessas expressões, destes produtos aqui, porque estaria em tese ferindo o princípio da proporcionalidade, tá? Continuando, quanto ao sujeito ativo desse tipo penal, ele pode ser aí praticado por qualquer pessoa. Já o sujeito passivo, ele será a coletividade. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, simples, tá? Não aí exige nenhum elemento especial, não exige nem o fim específico de arrecadar dinheiro com essas ações. O simples dolo. Lembrando que no parágrafo 2º nós temos a modalidade culposa. Quanto à consumação e a tentativa, esse tipo penal ele consuma-se quando o autor do fato pratica um dos verbos, tá? Ou seja, falsifica, corrompe, adultera, qualquer aí dos produtos. Então, é um tipo penal que nós chamamos de crime de perigo abstrato. Por quê? Não é necessário que nenhuma pessoa, né, ou a coletividade venha sofrer de fato um dano. Basta simplesmente que a coletividade, que esta a atitude coloque em risco a coletividade. Então, é um tipo penal de crime de perigo abstrato, tá? Quanto à tentativa, é plenamente admissível a tentativa. Por exemplo, antes de que os produtos fossem falsificados, os medicamentos, a polícia aí, ela através de denúncias, ela consegue, né, ser efetiva e barrar a produção aí destes medicamentos. Então, nós teríamos aí na forma tentada. Quanto às formas, tá? O caput, nós temos as formas simples. No parágrafo 1º e o parágrafo 2º-B, nós temos as formas equiparadas, tá? E no parágrafo 2º, nós temos o crime culposo, a modalidade culposa desse tipo penal. Aqui o que é importante, tá? Na modalidade aqui, está sujeito, né, as penas aqui de quem importa, tá? Então, a modalidade ali, o verbo do tipo do parágrafo 1º, aquele que importa medicamentos sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária, tá? Então, os medicamentos aí sem
a autorização do órgão de vigilância sanitária, ou seja, a Anvisa, tá? Então acontece muito aquelas pessoas que vão ao Paraguai, por exemplo, e trazem um medicamento de lá que no Brasil pode até ser autorizado lá no Paraguai, por exemplo, no órgão competente, mas não é autorizada a sua fabricação e sua venda no Brasil. Tá? A pessoa aí ela vai estar incorrendo neste crime. E este fato específico ele chegou aí ao Supremo e foi reconhecida a repercussão geral, tá? Então, logo nós vamos ter um julgamento sobre este assunto, por quê? Aqui também está discutindo a constitucionalidade da pena imposta para este caso em específico, tá? Então, aquela pessoa que porventura não tem um medicamento, eu fiquei sabendo que tem um medicamento muito bom ali no Paraguai que serve para determinada enfermidade, mas este medicamento ele não existe aqui no Brasil, né? Não é autorizada a venda dele aqui no Brasil, e essa pessoa, né, vai ao Paraguai, pede para um familiar, alguém trazer, ela vai estar incorrendo aí nesse tipo penal, tá? E mais uma vez, aqui está discutindo a constitucionalidade em face do princípio da proporcionalidade, tá? Até o princípio da ofensividade, porque a pena imposta para essa conduta ela não seria proporcional se nós compararmos aí com a figura de quem pratica o tráfico de drogas, por exemplo, né? Este caso foi julgado aí no TRF4, foi declarada inconstitucionalidade. A pena aí foi aplicada, salvo engano, em 3 anos a 1 mês, ou de 1 ano a 3 meses, agora eu não lembro bem certo. Mas o TRF4 ele decidiu assim e chegou aí no Supremo Tribunal Federal e foi reconhecida a repercussão geral, tá? Então, logo nós vamos ter aí alguma decisão sobre este assunto. Para finalizar, quanto à ação penal, tá? A ação penal trata-se de ação penal pública incondicionada e quando nós tratamos aqui da forma culposa, tá? Nós podemos observar que a pena é de 1 a 3 anos e multa. Nós observamos que aqui, na modalidade culposa, é possível a utilização aí, né, do benefício da suspensão condicional do processo, ok? Então, quanto a esse tipo penal que eu trouxe os pontos mais importantes e relevantes, né? Lembrando que todo aí, eu esqueci de falar, mas todo produto químico, né, que é exposto à venda, ele precisa passar aí por um controle, um rigoroso controle da Anvisa, ele deve ser autorizado, a sua composição deve estar aí presente, né, deve ser entregue à Anvisa. Então, tudo isso, quando é feito um medicamento ou um produto químico, ele tem que passar aí pelo aval da Anvisa. Por isso, a existência desse tipo penal, ok? Então, por hoje é só e nos vemos aí na próxima videoaula. Até mais, pessoal!